deve fazer é por que a gente precisa da criação de cotas raciais. Será que você não nota que o Estado está admitindo que a educação que ele oferece da pré-escola ao terceiro ano é uma merda, formadora de analfabetos funcionais? Porque se assim não fosse, você teria essas pessoas disputando vagas de emprego ou vagas em uma universidade sem a necessidade de cotas raciais. Mas como todo bom e velho Estado corrupto, ele precisa encontrar meios para conseguir disfarçar. A ideia de cotas é tão ridícula que ao redor do globo a gente tem tantos países que já escravizaram ou foram escravizados e você não tem nenhum deles falando em questão de cotas raciais por questões de dívidas históricas. Você tem sim o apoio muitas vezes, o subsídio, mas por questões socioeconômicas. Afinal, se você quer justiça social, o critério de cor deveria ser a última coisa a ser analisada. E aí, se vierem com aqueles argumentos históricos, que a gente tem que fazer uma reparação histórica, aquele blá 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 blá, digamos assim, vamos pagar pelos erros dos antepassados, então estamos diante de uma verdadeira loteria. Se você nasce aparentemente branco, você está excluído, né? Você que foi o excluído. Se você nasce aparentemente negro ou algo próximo do negro, então pronto, você tem lá as suas cotas e está garantido. Você pode ter um desempenho medíocre que você vai entrar na faculdade. Sem contar que por essa lógica, então os descendentes são culpados pelos antepassados. Então se meu tataravô cometeu um crime, agora eu sou culpado por isso? Isso aí não tem a menor lógica, né? Num nível extremo é capaz deles inverterem a ordem e começar a culpar os ascendentes porque geraram os descendentes. Fora o seguinte, olha esse livro, né? O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, mostra que o Zumbi tinha escravos, né? Isso aí é muito mais realista do que dizer, né, e assumir que os negros foram, em toda a história, vítimas e os brancos é que eram os vilões, né? Na verdade, é tudo uma grande mistura. Então, quem é culpado do quê? É uma forma muito simplista, né, maniqueísta de ver o mundo. E aí entra uma outra questão que é também fantástica, né? Quer dizer, como vamos definir quem é negro? Como é que vai fazer? Vai fazer teste de DNA? Custa uma fortuna. E mesmo o teste de DNA, por exemplo, o Neguinho da Beija-Flor fizeram o teste de DNA dele, acho que foi o Daniel Fraga que falou no vídeo, e ele tem uma porcentagem grande europeia, quer dizer, que porcentagem, né? O desconto na entrada da faculdade vai ter uma razão matemática com quantos por cento você tem de negro, com algum critério meio esquisito. Uma série de critérios que se a gente for tentar consertar, a gente vai ter que inventar não mais uma prova de vestibular, mas um modelo matemático, uma conta. Não, você ganha aqui mais 0,5%, mas aqui você é transexual, você sofre preconceito pra cacete, sofre mesmo, então aqui você tem mais 20%, e aqui você... Que uma coisa de maluco. E um dos problemas é esse que eu tô falando. Não tem como você fazer uma forma de aspas, corrigir. E por que corrigir em faculdade, sabe? É uma coisa meio louca. Tanto lugar para você corrigir diferenças sociais, que é, como disse o Constantino também, a criação de um tribunal racial, para a gente poder definir quem é branco, quem é preto, quem é azul, quem é amarelo. Tem um caso clássico, se eu não me engano, da própria UNB, de dois irmãos gêmeos, que um passou e o outro não no sistema de cotas, porque era baseado em foto. Foto? Ah, vai. Foto, vou praia, pô, botar um colágeno aqui e vou virar negão. Porra, pelo amor de Deus. E uma outra coisa também absolutamente estúpida, que é feita uma entrevista para a pessoa saber se ela é realmente negra. E se na entrevista você diz que nunca se sentiu vítima de preconceito, você tem que dizer na entrevista que foi vítima de preconceito racial. Senão você tem problemas sérios no ingresso. Porque isso é um critério fundamental. Acaba de ser legalizado no Brasil o que eu costumo chamar de racismo 2.0, que embora seja diferente, né, daquela clássica discriminação racial, ela ainda tem a mesma essência: encarar o negro como um ser inferior. Repara só nisso. Seu preto burro, macaco de bosta, nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai chegar na faculdade porque todo preto é burro. Oh, tadinho do neguinho, tão burrinho. Ele nunca vai conseguir ir pra faculdade assim.
Ó, tão pretinho ele, olha. Eu vou criar um regime de cotas pra você, tá? Pra você poder entrar na faculdade direto, tá bom? Não precisa se preocupar em estudar tanto não. Você não vai aprender mesmo. Tadinho. Entendeu? Né? O número 1, o racismo 1.0, é algo completamente condenado por muitos, pela grande maioria. Agora, o segundo, o racismo 2.0, tornou-se constitucional, velho. Uma instituição em que o critério principal de entrada, de ingresso, deveria ser o nível de conhecimento do sujeito, arrumou uma brecha, né? Uma janelinha chamada de coitadismo, facilitando a entrada de pessoas que têm mais melanina na pele. E sabe com qual desculpa? Diminuir a desigualdade no Brasil. Agora eu te pergunto, cor de pele é critério para desigualdade desde quando? Eu tenho pele morena, minha mãe tem a pele clara, eu tenho um tio que tem a pele negra e todos nós estamos na classe pobre. Sério, parece que vivemos em um país em que todo branco é rico e todo negro é pobre. Faz sentido isso? Mesmo que troquem a cota racial, né, por uma cota social, eu não acharia nada bonitinho isso. Porque a educação tem que ser um direito de todos. E o governo, com a arrecadação dos nossos impostos, deveria garantir uma certa qualidade no ensino público, né, para que os pobres possam encarar com igualdade o desafio de um vestibular para entrar numa faculdade. Agora pense bem, o que é mais viável? Pegar um cara sem preparo nenhum e tacar dentro de uma faculdade? Ou desenvolver melhor nosso sistema de educação para que esse cara sem preparo possa ter as condições necessárias de se preparar e enfrentar essa empreitada? E nesse ponto já desconsiderei há tempos o fator cor de pele. O que esse critério cotista ou coitadista está fazendo é usar alicerces de isopor e tentar construir um prédio em cima disso. É lógico que esse prédio vai desabar. Boa parte dos cotistas nunca vai concluir a faculdade. Mas quem se importa, né? Os interesses políticos já foram atendidos, os votos já foram comprados e mais uma vez o povo distraído não percebe que está sendo enganado. Pra que se importar? Tá quase na hora da novela e hoje é a final do futebol. So hold me till the sun burns out. I won't be lonely when I'm down. A cota é só para beneficiar quem tem a cor da pele preta, entrar mais facilmente, a ter uma acessibilidade maior ao ensino superior, para aumentar o número dos negros no ensino superior, que hoje é muito menor se comparado com o tamanho da nossa população, com o número de negros, com o número de brancos no ensino superior. Então é isso, a cota veio para isso. Se o negro é rico, se é pobre, se ele vai fazer a cota, não tem a menor importância, porque a proposta da cota não é solucionar o problema da pobreza, não é solucionar o problema da educação pública. Isso as pessoas estão confundindo bastante. Quando a gente fala de reparação histórica, sempre tem essa tomada das pessoas acharem que reparação histórica tem a ver com algo que já passou, que já foi superado, que não influi nos dias de hoje. Mas o que eu vejo nessa questão negra é uma deficiência de oportunidades passadas de geração para geração. E aqui, quando eu falo geração, não é necessariamente família. Eu falo assim de uma geração negra, entendeu? De uma para outra. Porque já está preso ao nosso inconsciente coletivo várias ideias do que ser negro é na nossa sociedade. Eu acho que a cota vem para criar um impacto social sobre essa ideia que está no inconsciente popular. Então a deficiência de oportunidades vem desde que os negros sofreram mais de 300 anos de escravidão, depois a Inglaterra pressionou a princesa Isabel, que muita gente acha até hoje que foi boazinha e decidiu por si mesma abolir a escravatura, mas não, foi a Inglaterra que pressionou para criar um novo mercado consumidor para os bens de consumo que elas estavam produzindo, né, aí pós-revolução industrial. E os negros saíram da abolição, desculpa, a escravatura foi abolida e os negros todos foram ir para a rua, sem casa, sem trabalho, sem uma profissão. E foi aí até, inclusive, que surgiram as favelas, se você já se perguntou isso algum dia. Então,
Isso é uma deficiência de oportunidade, certo? Primeiro foram escravos, depois foram abolidos, mas foi abolida a escravatura, mas foram relegados a outra situação ruim. Depois lutar contra o preconceito de ser um ex-escravo, né? Depois o Brasil reconheceu que racismo é um crime, então já foi reconhecer, já foi um passo. Mas eu aposto também que nessa época muita gente reclamava, os negros agora acham que são superiores, entendeu? Esse tipo de coisa. E agora, né, o Estado reconhece aí historicamente o que aconteceu no Brasil. Isso é muito bom para o país reconhecer isso. Make me feel stronger when the days are rough and an hour seems much longer.